Você já deve ter ouvido falar de crianças e adolescentes que, antes mesmo de chegar ao ensino médio, já acumulam aprovações em vestibulares. Essas crianças costumam ser aquelas que se destacam em Olimpíadas como a Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, ou a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, conhecida como OBA, e aquelas mais específicas ainda, como as de robótica. Lucas, você já assistiu ou leu alguma reportagem de pessoas com desenvolvimento intelectual acima da média? Sim, Laís, recentemente teve o caso do Alexandre Monte, lá de Fortaleza. Com apenas 13 anos de idade, ele foi aprovado em 3 vestibulares. Essa história repercutiu bastante, ainda mais por se tratar da conquista de uma vaga em um dos cursos mais concorridos do Brasil, o de Medicina. Assim como o Alexandre, que foi diagnosticado aos 5 anos como um garoto que possui altas habilidades intelectuais, na ficção também existem personagens parecidos, como a Matilda. 2 vezes 4? 8. 2 vezes 6? 12. 2 vezes 9? 18. Excelente! Estiveram praticando. Logo estarão fazendo qualquer multiplicação, como 2 vezes 7? 14. Muito bem, ou 13 vezes 379. 4.927. O que foi que disse? Acho que é a resposta. 13 vezes 379. 4927. É isso. Nossa. Na verdade, é sobre minha nova aluna, Dona Trunchbull, a Matilda Homewood. O pai disse que ela é nojenta. Como é que é? Um carbúnculo, uma espinha, uma ferida inflamada e maligna. Não, a Matilda Homewood é uma menina muito boa e é muito inteligente. Inteligente? Isso. Pode multiplicar números grandes de cabeça. Com a calculadora. Bom, eu acho que ela ficaria melhor numa classe de alunos maiores e mais adiantados. Ah, eu sabia! Não aguenta, a víborazinha está empurrando para outra professora. Não, Dona Trunchbull, Sim, é típica preguiça e covardia. Muitas vezes, o diagnóstico já é dado na infância e a alta habilidade continua na vida adulta. Um personagem famoso é o Sheldon, da série Big Bang, a Teoria. Você tem que entender, Sheldon, que embora seus cálculos estejam corretos teoricamente, nós não temos capacidade técnica para executá-los. Tô à frente do meu tempo? Bom, parece que sim. Tudo bem, me ligue quando me alcançarem. Ah, é mesmo? E você conhece a equação de Drake? Aquela que faz uma estimativa das chances de fazermos contato com extraterrestres, calculando o produto de uma série de valores fracionados cada vez mais específicos, tal como o número de estrelas com planetas com potencial de desenvolver vida? N igual a R vezes FP vezes NE vezes FL vezes FI vezes FC vezes L. E aí eu fico me perguntando aqui, e você também que nos escuta deve estar se perguntando, por que isso acontece? O que significa ser superdotado? No episódio de hoje do Ciência ao Pé do Ouvido, buscaremos entender um pouco mais sobre essas pessoas que são consideradas super inteligentes. Para isso, convidamos a Rochelle Karine Marques, professora na Escola de Educação Básica da UFO, com ênfase em educação especial. Eu sou Lucas Samuel, estagiário de jornalismo na Diretoria de Comunicação da UFO. E eu sou Leíse Alves, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica, também da UFO. Bora lá? E antes de começarmos o nosso bate-papo com a professora Rochelle, nós conversamos com Nelson Ferreira Júnior, neurologista infantil, que explicou pra gente o que são a superdotação e as altas habilidades. A grande preocupação, nossa, enquanto neurologistas, enquanto médicos, é a questão da motivação da criança ou do adulto em relação àquele assunto, àquela habilidade específica. Uma criança, ela pode ir desenvolvendo altas habilidades em todos os conteúdos acadêmicos, mas ter, por exemplo, um outro diagnóstico, de algum transtorno do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o autismo associado, e aí, em detrimento de ter altas habilidades e, estar sempre em constante estímulo em relação a essas altas habilidades da parte acadêmica, aquela criança desenvolve cada vez mais uma dificuldade em relação à comunicação, à socialização, interesses restritos, comportamentos repetitivos, típicos do autismo, por exemplo.
e se essas dificuldades que a criança, adolescente apresenta em relação a essas características específicas do transtorno do espectro autista não forem bem observadas e não forem cuidadosamente estimuladas, aquela criança, mesmo tendo altas habilidades para a parte acadêmica, ela vai permanecer e cada vez mais desenvolver, piorar essa dificuldade que ela tem com a questão da comunicação e da socialização. Então, esses diagnósticos específicos, tanto das altas habilidades quanto de outros transtornos de neurodesenvolvimento que podem acompanhar altas habilidades, precisam ser precocemente diagnosticados para serem adequadamente conduzidas ao longo da vida. Sobre o diagnóstico de altas habilidades, atualmente o melhor recurso que nós dispomos para esse diagnóstico, essa identificação específica, é a avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é feita por um psicólogo especialista em neuropsicologia em várias sessões de atendimento. Em média 10 a 14 sessões, depende muito da quantidade de testes neuropsicológicos que aquele profissional vai aplicar naquela criança especificamente. A partir dos 5 anos de idade, a bateria de testes neuropsicológicos que podem ser aplicados vão sendo ampliadas, mas nessa avaliação neuropsicológica, o psicólogo ele consegue observar inicialmente aquela criança e utilizar testes psicométricos para avaliar mais adequadamente as habilidades daquela criança em relação a cada domínio, seja relacionado aos domínios da leitura, escrita, matemática, velocidade de processamento e outras habilidades e outros domínios que o neuropsicólogo consegue avaliar ali naquele momento. Ao final dessa avaliação neuropsicológica, o psicólogo ele consegue fazer um levantamento de todas essas habilidades, observar quais áreas do conhecimento aquela criança tem desempenho em relação à média esperada da população, seja esse resultado alto, dentro da média ou abaixo da média, e a partir daí a gente conseguir identificar quais habilidades então aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto possui de excepcional, ou seja, acima da média esperada para aquela população. E qual que é a importância desse diagnóstico? Então, eu já citei previamente que a nossa preocupação em relação ao diagnóstico é não só manter aquele interesse, aquele grande interesse que aquela pessoa pode ter em relação àquela habilidade excepcional que ela apresenta, justamente porque a gente perpetue, mantenha esse interesse daquele paciente por aquele determinado assunto, fazendo com que ele continue, sempre buscando melhorias, inovações em relação àquela habilidade, mas também buscando sempre identificar possíveis dificuldades que aquele mesmo paciente, pode apresentar em outras habilidades, em detrimento daquelas em que o paciente apresenta uma superdotação. Então, todas essas habilidades, elas precisam ser adequadamente estimuladas e a escola, os professores e também os pais, eles precisam estar orientados e precisam estar cientes da necessidade de programas educacionais específicos para aquela criança, justamente para que aquelas altas habilidades sejam preservadas e cada vez mais estimuladas, ao mesmo tempo que possíveis dificuldades que aquele paciente apresente possam estar sendo sempre estimuladas também. Como o médico explicou, o acompanhamento escolar é de suma importância quando pensamos em crianças superdotadas. Para entender então a vivência e o cotidiano dessas pessoas, convidamos a Rochelle Garibaldi. Seja bem-vinda ao nosso podcast, professora. Obrigada, boa tarde. Estou aqui para conversar com vocês um pouco, sobre as nossas experiências lá no núcleo e também na área de educação especial da ESEBA. Que legal, professora. Se você pudesse se apresentar, falar um pouquinho da sua área de atuação. Eu, desde a graduação, eu tenho habilitação em educação especial. Assim que eu saí da sala de aula, eu já atuei 4 anos na educação especial da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estou desde 2010 na área da ESEBA, sempre estudei, pesquisa, extensão, sempre foi nessa área de educação especial, da inclusão em geral,
fiz mestrado nessa área, estou fazendo projeto de doutorado agora também nessa área e é isso. Seguindo estudando, né? É isso, sempre. Professora, vamos dar sequência às nossas perguntas. Na ESEBA, possui algum aluno que tem o diagnóstico de superdotação? Sim, nós temos hoje 3 alunos com o laudo de altas habilidades ou superdotação, como é conhecido. Um está no 5º ano de ensino e 2 estão no 7º ano. Professor, e o que vocês entendem como superdotação, como altas habilidades nesse ambiente escolar? Então, existem várias vertentes de estudo sobre as altas habilidades. Então, assim, a gente se baseia naquela mais próxima à educação, né? Então, que é ter habilidades em diferentes áreas, né? Socioemocional, pode ser física, pode ser questão de inteligência, criatividade. E aquele aluno, ele se destaca em várias áreas ou tem focos em mais algumas. Então, que é diferente do talento, porque o aluno com altas habilidades é algo natural, não é algo que ele desenvolve as competências no ambiente educacional. É algo que ele já vem desde que ele entra no espaço escolar, vai fazendo as observações e a família também vai trazendo. Então, a gente vê facilidade não só na área cognitiva. Então, por exemplo, a gente pode observar que é uma pessoa, geralmente tem muito disso de ser pessoas mais calmas na delas ou são pessoas mais ativas? Como que é assim que vocês observam de início? Depende, né? São várias, assim, as características são diversas. Então, assim, a gente que trabalha na perspectiva da diferença, a gente não tem como falar assim, o altas habilidades tem esses rótulos, mas tem característica em comum. O tédio, entediado no ambiente escolar é uma das características. A crítica, então, às vezes é aquele aluno que sempre está crítico. Então, são 2 características que a gente sempre observa em praticamente todos os estudantes com altas habilidades. Mas já tem outro que tem um espírito de liderança muito forte, que entra nesse aspecto social. Outros já são mais tímidos, como você trouxe. Então, tem algumas características, igual o entediado e crítico, são característica básica de praticamente todos. Mas já a questão da timidez, ou então, pelo contrário, né, ser bastante expressivo, já são características diversas, depende de cada caso. Professora, bastante interessante. Mas a partir do momento que se tem um diagnóstico, qual que é o papel da escola? Então, o diagnóstico, ele, às vezes, ele surge a partir das observações no próprio ambiente da escola. Às vezes, a família não tem aquele olhar que a gente percebe. Então, já teve um caso lá na instituição que esse estudante está lá, que foram os próprios professores que observaram e falaram assim, gente, isso aqui está muito desenvolvido, está muito além, né? Vamos conversar com a família. A família notava que o filho, né, aí não o estudante, estava apresentando algumas características de muita facilidade acadêmica, mas assim, não tinha buscado um especialista. Antes de buscar um atendimento e informações assertivas sobre o diagnóstico desses filhos, é comum que os pais de crianças com superdotação e altas habilidades se encontrem na incompreensão. Isso por conta da dificuldade ou até mesmo inexistência de uma rede de apoio. No começo desse episódio, trouxemos um trecho do filme Matilda. Na cena, a personagem é incompreendida pela diretora da escola, que relembra uma percepção do pai da criança. Por isso a importância de um diagnóstico e acompanhamento dessas crianças. Então, a partir do momento que a escola trouxe as observações, os registros e organizou todas as informações, não só de um professor do conselho docente mesmo, formado pela participação de todos os professores de todas as áreas, passou para a família buscou, né, ou um neuropediatra, hoje também tem neuropsicólogo que pode fazer essa avaliação. E a partir desse momento a gente começou a fazer as intervenções com todo o corpo docente. Aí ele passa, a partir do momento, esse estudante que tem o laudo, ele passa a ser parte do público-alvo da educação especial. E a educação especial vai fazendo um trabalho ali, compartilhando com os outros professores das áreas especializadas. E aí existe algo mais direcionado para atender a demanda? E aí eu até gostaria de saber, né? Assim, o que vocês observam como principal demanda deles? Mas primeiro, você podia falar um pouco de como que funciona o núcleo, por mais que ele esteja parado agora, porque a partir disso a gente consegue entender
como que funciona e o que vocês fazem? Porque eu ia perguntar se vocês passam mais atividades direcionadas. Mas seria legal apresentar o núcleo antes. Então, o núcleo, né, de inclusão, diversidade e apoio escolar, ele é formado, existem duas coisas diferentes. Ele é formado por vários membros da escola de várias áreas. Então, não é formado só pela área de educação especial. Então, é formado pela assistente social, é formado por docentes que pesquisam a questão de etnias, né? Então, tem professor de geografia, tem professora da educação infantil, professor de alfabetização, de todas as áreas, assistente social, porque ele não atua somente com o público da educação especial. Todas as diferenças. Então, porque nós somos uma escola de cotas, né? Nós temos cotas. Questão de econômica, questão de raça, questão de etnia. Então, assim, o núcleo, ele atua de forma a diminuir essas dificuldades junto às famílias. Então, tem apoio de assistência em vários sentidos, não só da deficiência. Já a educação especial, que eu também faço parte da área, ela vem o quê? De que forma? Para potencializar as diferenças dos estudantes público de educação especial. No caso das altas habilidades, de que forma que a gente vai potencializar? A gente vai fazer com que aquele aluno ele desenvolva mais as suas habilidades, mas também trabalhe as outras habilidades também, né? Então, a educação especial, se ele tem muita facilidade na matemática, como que a gente pode fazer? De que forma? A gente pode conversar com os professores da área matemática, porque lá nós somos um colégio de aplicação que desenvolve pesquisa e extensão. Então, esse aluno começa a fazer parte daqueles projetos de pesquisa dos docentes, de projetos específicos. E o próprio aluno, ele já direciona, né? Não precisa nem muito da educação especial. Hoje, a área de educação especial, ela não tem ofertado o serviço de atendimento educacional especializado para esses estudantes no contraturno por causa do pequeno número de professores que nós temos na área. Nós estamos atualmente com 4 professores, não tem como. Nós temos 83 alunos público da educação especial. O trabalho com os estudantes com altas habilidades, ele faz mais na sala de aula, na ação de assessoramento, que é também carga horária do professor da área de educação especial. Então, nós vamos para a sala de aula, a gente vê como que está aquela participação. Se surgir a necessidade, a gente amplia as atividades, oferece mais atividades para aquele estudante com altas habilidades não fique tão entediado. No tédio, né? Volta no tédio. E participe, assim, mais ativamente, né? Mas também é de suma importância a gente notar o centro maior de interesse desse estudante, para que a gente utilize daquilo e motive ele também a participar, porque senão ele começa a achar que aquilo lá é muito chato e não quer nada e ele não precisa daquilo, que é um grande desafio para a gente. O não precisa. Na escola comum. Depois desse processo escolar, que o aluno de superdotação está lá na escola, quais são os caminhos que ele pode trilhar depois da educação básica? Então, é difícil, né? A gente responder isso. Porque eles vão percebendo, igual tem um desses estudantes, que a gente percebe que ele vai para o campo científico, sabe? Ele já demonstra para nós. A superdotação tem como fator mais chamativo a inteligência e a facilidade de aprender. Por isso, essas crianças se atraem por diferentes áreas, sendo necessário estabelecer abordagens pedagógicas adequadas, como explicado pela professora. Mas vale destacar que as pessoas com superdotação e altas habilidades não são apenas superinteligentes. Existe um sofrimento psíquico e de sociabilidade, principalmente na infância, que pode ser acompanhado de exclusão, isolamento, bullying e outras práticas. Por isso, a importância do acompanhamento especial também na educação. Mas ele está ainda no ensino fundamental. Nós não temos o ensino médio. É muito jovem. Na ESEBA. É muito jovem. E isso pode ser que modifique, não é? A gente modifica também os nossos interesses. Mas a gente já percebeu que ele tem muita facilidade, porque ele gosta de resolver, ele gosta de criar, ele gosta de reinventar. Porque o estudante com altas habilidades, ele sempre quer pensar para além daquilo que demonstra o objeto, a ação. Então a gente percebe que tem interesse. Já outros demonstram na área artística. Tem que ter uma facilidade, assim, de utilizar a arte no processo de aprendizagem. Então eu acredito que, assim, aquilo ali já é nato, né? A gente imagina que ela vai desenvolver nessa área, mas não temos como ainda
prever se isso vai ou não acontecer, né? Hoje, né, é de conhecimento, então, que algumas escolas possuem dificuldade de lidar com essas crianças, né? Tanto que durante a produção desse episódio, nós encontramos alguns relatos na internet de mães que mudaram eles de muitas escolas, né? Então vão buscando adaptar, porque acho que o aluno já está desinteressado, né? Cai nessa questão de, não faz mais sentido. Às vezes, né, alguns colégios, a gente precisa acreditar também na realidade brasileira, de que não tem esse suporte, né? Tanto que, por exemplo, a gente pode perceber que a ESEBA é até o ensino fundamental. Sim. Depois que esse aluno sai, né? Se for de uma família, por exemplo, de baixa renda, como que ele vai seguir para ir para o ensino médio? Então, assim, a gente precisa trabalhar com essa realidade. E aí eu gostaria de saber, né? Você à frente do núcleo, tem algum relato que possa, assim, né, servir de dica mesmo para outras instituições e profissionais da educação que atuam, né, com essas crianças, ou que a escola ainda não consegue atuar, não consegue abarcar essa comunidade, mas assim, que de alguma maneira possa servir de dica, de ideia para eles implementarem, às vezes, né, alguma coisa na rotina desses alunos? Então, as dificuldades relatadas, assim, elas são nossas também. E mesmo sendo, né, um colégio de aplicação, tem uma escassez de publicação, sabe, na área de educação sobre altas habilidades muito grande, né? Nós tínhamos aqui na universidade um grupo de estudo que estava começando a desenvolver estudos e pesquisa nessa área, e o grupo acabou. Ele faz parte do grupo maior, né, de pesquisa que eu faço parte também, que é o GPEPs, da FACED, mas o grupo parou um pouco. São profissionais excelentes da área de educação, de psicologia, mas o grupo também parou. Então, nós estamos com essa demanda nossa de estudos nessa área da altas habilidades. Então, aí já entra o desafio. Na própria área de educação especial, nós não temos ainda desenvolvido formações sobre isso. Nós precisamos buscar. Eu tenho curso, né, de altas habilidades sobre tratação de formação continuada, mas a gente precisa avançar um pouco nos estudos. Então, isso é algo que toda instituição precisa. Nós também compartilhamos dessas dificuldades e desafios. Mas o que a gente vê que é diferente, que eu acho que a gente pode trazer como prática exitosa lá na ESEBA, é justamente estimular a questão da pesquisa e extensão. Não ficar só no ensino, sabe? Estimular que esses alunos participem dos projetos, da sua área de interesse ou de outras áreas também, né? Fazendo um trabalho assim multidisciplinar. Então a gente buscar também dialogar com os profissionais especialistas que esses alunos são atendidos fora da escola, porque aí a gente está atuando em prol de quem? Desse estudante, porque é uma pessoa que não é só estudante. Então a gente, assim, as práticas que a gente fala que tem dado certo é sempre acreditar nesse potencial desse estudante, sabe? E estimulando a pesquisa e extensão dele, estimulando, assim, o avançar mesmo das habilidades, para que ele não fique só na prática do ensino, porque não tem como um estudante com altas habilidades ficar só. Estimular a criatividade. Então, todos os projetos que tiver, a ESEBA também tem, né, um programa diário de ideias, e esses estudantes gostam de participar. Tudo que é desafiador, tudo que vai fazê-lo ser protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem, isso contribui para a sua formação humana, formação enquanto estudante. Então, tudo que é desafiador para eles é importante. Uma curiosidade que eu fiquei é que nesses processos de, não só de ensino, né, mas de extensão também, vocês notam alguma dificuldade deles de interação com outros alunos que não são considerados superdotados? Sim, no ambiente, às vezes, da sala de aula, né? Às vezes a forma de comunicar, quando alguns têm uma linguagem muito rebuscada. Então, assim, a forma de comunicar, às vezes o pensamento tá lá na frente, né? E o colega não entende. Mas, assim, todos os docentes, eles têm um olhar para isso. Então, se não só para o estudante com altas habilidades, né? Olha, aquele estudante é muito apático, olha, tá havendo um bullying ali, vamos ter uma atenção para isso. Então, nós temos as reuniões que a gente faz reunião junto, né, que a gente chama de diálogos, e os momentos de planejamento coletivo que fazem parte do nosso plano de trabalho, e a gente sempre procura dialogar sobre isso também. Mas é algo que vai sendo trabalhado também ali, né? Praticamente todos os estudantes com altas habilidades, eles precisam fazer terapia, né, precisam fazer
um atendimento especializado, justamente para saber lidar também e expressar sobre os seus sentimentos. Então é importante também, praticamente todos os estudantes que já passou por nós, eles fazem esse atendimento também de psicoterapia ou atendimento psicológico também. Agora, se você quiser acrescentar alguma informação assim que você acha que seria válido. Sim, eu acredito que as diferenças, eu sempre acredito nisso, elas nos aproximam. Então, estar com esse público, né, de altas habilidades ou deficiência física, ela nos instiga a estudar mais. Quando vocês trouxeram esse convite para a gente dialogar sobre altas habilidades, eu disse, nossa, eu preciso estudar um pouco mais sobre isso, né? Porque às vezes são menos casos, hoje em dia a gente tem muitos casos de transtorno de espectro autista, aí a gente foca os estudos muito nisso. Mas eu acredito assim que quando a gente promove esse respeito, essa valorização das diferenças no ambiente escolar, eu acho que a gente está contribuindo com formações de cidadãos, né, que serão adultos mais empáticos, que terão um olhar sobre o outro, não só sobre si mesmo. Então eu acredito muito e eu queria deixar isso. Quando a gente trabalha com esse respeito às diferenças, a gente se torna, né, um ser humano melhor, não só uma docente melhor. Que bonito, professora. Muito bonito. Professora, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que seu conhecimento somou muito aqui para o nosso podcast. Obrigada a vocês. Um abraço. De acordo com a Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais, existem mais de 2.700 pessoas identificadas como superinteligentes aqui no nosso Brasil. Outras 150 mil estão espalhadas em mais de 100 países. Mas cabe ressaltar que esse número pode ser muito mais alto. Isso é devido pela falta de acesso à investigação para se fechar um diagnóstico. Além de profissionais especializados que podem fazer esse diagnóstico, como bem explicado pela professora Rochelle. Na internet, encontramos algumas promessas de testes para averiguar o seu quociente de inteligência. No entanto, existem alguns fatores que podem influenciar o resultado e que esses testes acabam não avaliando, né? Sim, Lazy, como por exemplo a disposição da pessoa ali à frente do computador, outros fatores como preocupações, situações do cotidiano e até mesmo coisas comuns do convívio familiar. Na ficção, observamos que essas pessoas com altas habilidades para determinadas atividades geralmente contam com o apoio de outras pessoas, né? Para criar um ambiente mais positivo e também para que elas se desenvolvam. Além dos filmes que a gente trouxe alguns trechos no começo do episódio, me lembrei de uma série da Netflix que fez bastante sucesso, O Gambito da Rainha, que conta a história fictícia de uma jovem extremamente habilidosa para o xadrez, a Betty Armond. Sim, essa série é muito boa, ela viralizou bastante, né, na época que ela estreou, então quem ainda não assistiu, fica a recomendação. Bom, esses são alguns dos exemplos que a gente pode pensar, né, para além da vivência dessas pessoas com superdotação, como por exemplo o ambiente escolar, a vivência do cotidiano, além de reforçar, né, pessoal, a importância de estratégias para lidar com as dificuldades e também contar com grupos de apoio e redes de contato. Lazy, não podemos esquecer de convidar os ouvintes a fazerem sugestões de discussões para o nosso podcast. Você também pode enviar elogios, críticas e o que mais sentir à vontade. Sim, Lucas, o nosso WhatsApp é 349-9948-4655. Esse é o canal que você consegue falar com a gente. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão do roteiro e inserções são por conta do jornalista Túlio Daniel, que é editor de produção do podcast. Apresentação, produção, entrevista e divulgação nas mídias sociais foram feitas por mim, Leíse Alves, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação Social, e também pelo Lucas Samuel, estagiário de jornalismo também na diretoria. A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio,
que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são de Márcio Gama. Esse episódio utiliza áudios do filme Matilda e das séries Jovem Sheldon e Big Bang, A Teoria. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira e até mais. Ciência ao pé do ouvido.